estamos começando mais um Mulher de AZ. Que bom ter a sua companhia agora, nessa tarde, ao vivo aqui pela Just TV. Bom, hoje é um programa o qual eu fico muito alegre em transmitir para vocês, principalmente aqui, diretamente do estúdio ao vivo, porque eu tenho um convidado para lá de especial. Ele é especial não só na minha vida, mas como na vida de muitas pessoas que estão assistindo e das pessoas que estão aqui. Eu estou falando do convidado Nelson Vilhena Granado. Para ser mais específica, essa pessoa, o qual vocês vão conhecer aqui no Mulher de AZ, é um especialista em reprogramação neurodimensional. Para quem ainda é leigo no assunto, a gente está falando de hipnose. Exatamente. Na minha jornada do Mulher de AZ durante esses 3 anos, inclusive aqui na Just, eu já tive o prazer de recebê-lo para falar sobre esse assunto e também ser hipnotizada. Vocês que já me acompanham já viram vários vídeos meus sendo hipnotizada e hoje a gente vai fazer esse mesmo trabalho aqui no estúdio ao vivo. O foco da hipnose, do trabalho do Dr. Nelson com a reprogramação neurodimensional é o quê? Para trazer benefícios, superar medos, traumas, compulsões e entre outras aflições que muitas vezes aflige não só a mim, mas como você que está assistindo agora. Eu convido você a ficar conectado comigo e não saia daí. O Mulher de AZ está começando. Que bom ter a sua companhia aqui no Mulher de AZ. E agora eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Dr. Nelson Vilhena Granado, que vai falar sobre hipnose. Dr. Nelson, é um prazer recebê-lo aqui no Mulher de AZ mais uma vez. Eu agradeço o seu convite e novamente estamos juntos, já há um bom tempo, demonstrando, aplicando, explicando essa ferramenta de ajuda, eu diria de ajuda fraterna, ao nosso irmão de caminhada. E quem é o irmão de caminhada? Todos os seres planetários aqui da Terra, porque todos nós temos uma história de vida. Digamos, para ser bem breve, sucinto, a nossa história de vida começou no dia em que é marcado em sua carteira de identidade, data de nascimento. Na verdade, começou antes, mas vamos partir daí. Nesse tempo, daquele momento em que nasceu até agora, quantas coisas nos aconteceram que são marcadas, são registradas nos arquivos da mente. Eu vou falar em termos de materialidade por enquanto. São marcadas nos arquivos dos 100 bilhões de neurônios que cada um de nós tem. E esses bilhões de neurônios formando sistemas oscilantes, sistemas que registram, que comandam, que administram nossa vida. Por exemplo, eu estou movimentando minhas mãos, piscando, falando. Cada um de vocês está fazendo N coisas nesse momento, coordenada, comandada por esse administrador que é o sistema nervoso central, que não apenas faz isso, mas também registra. E nesses registros, parte deles vai para um compartimento do sistema chamado consciente. O consciente é aquela parte que nós podemos lembrar, é aquela parte que obedece a uma linha passado, presente e futuro, é portanto temporal. Consciente é esse compartimento que registra, que guarda cerca de 80% de tudo que nos é fornecido pela nossa vida, pelo meio que nos envolve, e fornece como? Porque nós temos os sentidos, os sensores tato, visão, paladar, olfato e audição, que vão registrando, guardando, e então isso pode ser expresso no dia a dia, na forma de comportamento, desde que não fira as regras, as normas, as leis, que não fira a censura. E quando fere a censura? E quando o registro também é recebido, ou melhor, quando a informação é recebida pelos sentidos, pelos sensores, só que os mecanismos de defesa, os sensores mais profundos, as regras, a censura mesmo. E quando isso não passa
não é aceito pela censura. O que acontece? Não fica no consciente. Ele é registrado num outro compartimento. Melhor, ele é jogado, ele é recalcado, ele é reprimido para um outro compartimento que é chamado de inconsciente. Portanto, o inconsciente também guarda muitas informações, até mais do que o consciente. Se o consciente guarda cerca de 20%, o inconsciente guarda cerca de 80% de tudo que nós recebemos. Quem nós? Vocês de casa, o pessoal daqui do estúdio, o mundo todo. Só que essa energia, essa quantidade de informação é por demais, em quantidade grande. E sendo uma grande quantidade de informação e precisando vir à tona, quando começa a vir à tona o consciente, a censura, os mecanismos de defesa percebem que foi aquilo que foi recalcado, reprimido, e ao reconhecer, não deixa vir para o consciente, para a expressão do dia a dia. É como se fosse uma barreira, doutor Nelson. Isso é um filtro, não deixa passar. Então volta para o inconsciente. Só que o inconsciente encontra modos para poder se expressar. Só que não pode se expressar do jeito que foi reprimido, que foi recalcado. Então ele se mascara, o inconsciente, esses registros se camuflam, colocam fantasias e aparecem sim. Porque virem camufladas, os mecanismos de defesa não reconhecem e aparecem na forma de sintoma. Eu diria então, sintomas, por exemplo, gagueira, psoríase, alergias, medos, compulsões, bipolaridade, transtorno do pânico, agressividades, e também aparecem não apenas nessas formas disfarçadas, mas aparece também como no corpo da gente, nas mamas, no intestino, no estômago, e assim vai. O corpo vai dando os sinais, são as somatizações. É muito comum, doutor Nelson, olha, inclusive eu já quero agradecer a tua participação que está conectado com a gente, o programa aqui é ao vivo, é interativo, eu fico muito feliz. Viviane, um beijo para você, obrigada pela audiência, ela disse, estamos aqui acompanhando, assistindo, e ela já manda uma pergunta. Estive na escola de hipnose em Joinville e não conseguiram me hipnotizar. Dizem que é porque tenho mediunidade, será? Importante esclarecer que a hipnose não está relacionada querida, não é à religião, jeito. né? Eu diria até o contrário. Os sensitivos, os médiums para essa, uma linguagem, porque estamos diante de pessoas, alguns são os ateus, são evangélicos, católicos, mas vamos pegar essa linguagem que você falou. Os médiums até são mais sensitivos, mais sensíveis à hipnose. Olha, todos, praticamente todos, podem ser hipnotizados. Eu diria até o seguinte, a hipnose não é preciso, ou na hipnose, não é preciso que o paciente perca a consciência. Quer ver só, Viviane? Você algum dia já foi, não sei se você dirige, mas mesmo a pé, quando você vai de um ponto para o outro em sua cidade, em Joinville, ao caminhar, em certos momentos você percebeu, em certa ocasião, percebeu o momento de saída, o momento de chegada, e no ínterim, nesse meio caminho, quantas vezes você não lembra que passou por lá? Isto é uma forma de hipnose. Um outro exemplo, só para abranger mais situações. Quantas vezes a gente vai fazer alguma coisa e de repente vê algum outro fato que nos chama atenção, por exemplo, um vídeo, uma televisão, um programa, um jogo, e de repente aquilo que eu ia fazer inicialmente, eu esqueço momentaneamente. Aquele foco que temos naquele momento, isso é uma forma de hipnose. Pois bem, Viviane, eu tenho certeza que se você estivesse aqui, nós iríamos, de uma certa forma, rapidamente, primeiro conversarmos um pouco, para mudar o seu foco de atenção e hipnotizá-la de uma forma muito harmônica, porque a hipnose traz uma tranquilidade e tem uns efeitos maravilhosos para todos nós. Inclusive, quando a gente faz palestra de hipnose numa universidade, num grupo maçônico, sei lá, em qualquer lugar, num grupo qualquer, todos nós, do grupo que está lá, assistindo a palestra,
todos nós temos benefícios. No entanto, eu estou hipnotizando um ou outro da plateia ou alguém que está junto a mim, mas todos são beneficiados de uma forma muito proveitosa. E é incrível porque depois, pessoas que estavam lá na plateia, inclusive quem dizia, eu nunca vou ser hipnotizado, nos liga para agradecer. Um dia desse, eu estava com duas pessoas, um casal, e a moça do casal disse assim, na verdade quem disse foi o homem, né? Disse assim, olha, ela disse que nunca foi hipnotizada, que ninguém consegue hipnotizá-la. E eu estava no carro, atrás, eles estavam na frente. Eu pedi para ela fazer um pequeno exercício, questão de 1, 2 minutos. E em seguida eu falei, tenta fazer tal coisa, e ela não conseguia. Já estava no processo de hipnose, já entrou em transe. Já estava num transe consciente, ouvindo tudo, porque a hipnose não é preciso perder consciência, e no entanto ela estava em estado hipnótico. Num dos níveis, porque são várias graduações. Sim, sim. É importante, Viviane, fazer um trabalho mais aprofundado também. Eu peço até para o pessoal da minha produção já começar a colocar os contatos do Dr. Nelson no GC, porque ela continua, obrigada pelo bate-papo, é muito gostoso esse bate-papo interativo. Ela disse assim, como eu queria muito, porque tenho fobia social e queria muito saber o porquê disso. Então, acho que é importante, Dr. Nelson, até em cima dos contatos, marcar mesmo. Se você estiver em São Paulo, melhor ainda, mas o senhor dá workshops Brasil todo, né? Eu já passei por esse processo e indico. Com relação ao que ela falou, Viviane, novamente para você, mas vale para todos nós, né? Viviane tem uma história de vida, desde o dia que nasceu até o dia de hoje. Nessa história de vida, você foi marcando registros, foi registrando informações que foram guardadas no consciente e no inconsciente. Eu vou pegar o inconsciente, mas vale também para consciente. Como você disse, não se sabe como teve, como chegou, como conseguiu, como começou a sua fobia social. Mas com certeza está na sua história de vida. Pois bem, imagina que eu chegue em você na sua melhor, deixa eu fazer uma voltinha. Um toca-disco que está tocando uma música nesse momento. Está reproduzindo o que está gravado naquele CD. Você, Viviane, em sua mente, gravou informações desde o dia do seu nascimento. E você é o instrumento, é o aparelho que reproduz o que está gravado na sua vida, inclusive a fobia social. Se eu chego na sua cabeça, na testa, simbolicamente, aqui do lado, num pontinho qualquer, aperto o botãozinho, abre uma tampinha, eu pego o seu HD neural, o seu CD, e falo assim, Viviane, olha as marcas de sua vida aqui. Você não vai ver de fato. É preciso estar aí dentro para o seu leitor óptico registrar, ler e você se expressar com fobia. Pois bem, não importa quando aconteceu a fobia, é possível pegar essa marca que tanto machucou você, dando esse sintoma, e fazer um desvio, um chute, um desvio para o leitor óptico. Quando vai ler esse problema que você tem, não vai mais ler e você deixa de ter a fobia social. Exatamente, olha, agora eu entendi, Vivi, é você, a gente se fala pelo Face, inclusive ela vai estar comigo agora no próximo mês aqui, ao vivo no programa, ela é uma artesã, uma profissional maravilhosa que faz velas decoradas. Um beijo para você, obrigada pela audiência, estou esperando você aqui. E ela disse que a única coisa que ela sabe é que ela nasceu depois do tempo, que ela já estava como cobra descamando. Vivi, eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar depois no Face o endereço, a gente vai marcar, nós vamos juntas no Dr. Nelson e eu quero depois que você conte o teu depoimento aqui ao vivo, no meu Papo de Mulher, junto com o Dr. Nelson, com a Solange Mello e com a Lucy Gameiro, que esse assunto vai dar o que falar. Você precisa passar por essa experiência, viu? Fica aí comigo conectado, não sai daí não, estou feliz. Olha, Dr. Nelson, como é importante esse canal, né? É uma pessoa querida da rede social que virou uma amiga e que está aqui dividindo com a gente uma aflição na vida pessoal dela. Entre outras pessoas que estão escrevendo, Thalita, Cristina, Beth, obrigada pela audiência. Muita gente escrevendo o quê? Que tem receio, que precisa dessa ajuda, que acha que de repente a hipnose poderia ajudá-las, mas que tem medo de se abrir para fazer o processo de hipnose, que eu acho que é o que a gente sempre escuta, né? Veja, amigos e amigas, na hipnose não é preciso que a gente vá até a sua marca, sua raiz do problema e
traga à tona. Não é preciso falar, é possível, mas a minha linha de trabalho não é essa. Simplesmente vamos na raiz, na origem, na fonte do problema que se expressa como sintoma, colocamos um chute, ou se quiserem, um véu, uma teia, um tecido, um lençol que envolva aquilo que foi a origem e damos a ordem para jamais incomodá-la novamente. Não é preciso que você fale, se quiser falar abrindo o coração e a mente, eu ofereço sim coração e ombros, porque o primeiro degrau da cura, ou um dos degraus da cura, talvez muito forte, seja o acolhimento. Está sendo acolhida, minha querida. Com toda certeza, ela sabe disso. A energia já passou, eu tenho certeza disso, Vivi. Olha, para vocês que mandaram aqui para a gente as mensagens dizendo que tem receio de passar por um processo da hipnose, eu peço para vocês ficarem conectados comigo. Eu vou fazer um breve intervalo, mas na sequência eu tenho 4 convidados aqui no estúdio que vão passar por esse processo de hipnose ao vivo. Portanto, fique comigo.